Olá, irmãos, tudo bem? Para herdar o reino dos céus, nós precisamos ser como criança. Essa é uma passagem que tem na Bíblia e que hoje me veio à cabeça fazer uma coisa assim, um pouco diferente também, né? Uma comparação um pouco diferente com relação a essa passagem. Bom, essa passagem ela tá lá em Mateus, né? Você pode achar lá em Mateus 19:14, né? Capítulo 19, versículo 14. Onde eu peguei essa descrição é da Bíblia do Padre João Ferreira de Almeida. Ela é uma descrição atualizada. Peguei isso da internet, né? Então está escrito lá em 19:14 de Mateus: Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Isso está lá em Mateus. O que aconteceu? Jesus estava falando, estava pregando, estava falando, né, das coisas de Deus, das maravilhas do mundo espiritual, mostrando o reino de Deus. E estava vindo crianças e os apóstolos não estavam deixando as crianças chegar. E daí por isso Jesus falou dessa frase. Daí me veio o pensamento assim, né? Deixai vir deixai vir a mim as crianças, porque de tais é o reino dos céus. Então, se nós não fizermos, já está escrito isso também, né? Isso já é de conceito já de todos, né? Todo mundo já fala sobre isso. Que se você não se fizer como criança, você não pode herdar o reino dos céus. Mas daí me veio uma na minha cabeça assim, né? Uma intuição, alguma coisa assim, que falou assim sobre, para mim falar sobre, né, para mim ver sobre o conceito, né, de dos herês. Herês, né, se os irmãos não sabem, né, os irmãos e as irmãs não sabem, herês é um conceito que é utilizado na Umbanda e no Candomblé para denominar crianças, nessas crianças. Então eu fiz uma junção entre o que está na Bíblia, 19:14 de Mateus, né, com o conceito na Umbanda. Vamos falar melhor do conceito na Umbanda, né? Na Umbanda, o que que é um herê, né? O que que é um herê? Que o herê na Umbanda são espíritos de crianças, né? São crianças. Espíritos, então o que que é na Umbanda, né? Herê. Espíritos evoluídos que não chegaram a encarnar e que estão muito próximos dos orixás. Orixás, se os irmãos quiserem estudar depois sobre orixás, é aquilo que eles cultuam, né, na Umbanda. Não vou entrar nesse assunto sobre orixá. E no candomblé, o herê, ele quer dizer entidades intermediárias que conectam o orixá ao seu filho, né? Isso quer dizer o candomblé. Sobre herê, puxando sobre a parte de Mateus que Jesus falava sobre deixar vir as minhas criancinhas. Eu acredito que com aquilo que eu senti e vendo e lendo, irmãos, deixai vir a minhas criancinhas ou as crianças, porque detalhes do reino dos céus, quando Jesus quis falar, ele não podia falar sobre heresa, ele não podia falar alguma coisa mais evoluída, porque se ele falasse, uma que ele não ia ser compreendido, né? Ele já falando das coisas normais, ele já não era compreendido. Quanto mais falando muito das coisas espirituais, ele não seria compreendido ainda mais. E já teriam feito alguma coisa com ele antes, né? Acredito eu. O que que significa herê, né? Significa brincar. Então, criança gosta de brincar, né? Deixar vir as minhas criancinhas. E herê significa brincar, da palavra em Yorubá, que é uma linguagem africana, né? Que eles usam isso no candomblé. Muitas pessoas, muitos irmãos que são do candomblé, eles usam esse dialeto, né, Yorubá, para falar. Então, quando vem as entidades, eles falam só em Yorubá, muitas. E daí tem que ter alguém para traduzir. Mas essa é uma linguagem africana, né? Tá bom? Então, seja qual for, né, a tradição,
que você segue, né? Um herê, ou uma criança, e veja se uma criança não faz isso. Quem tem filho, né? Que tem uma criança em casa. Mas se não é verdade isso, né? Uma criança, ela traz, né? Leveza no ambiente, alegria, verdade, pureza, emoções retas, sinceras e puras, não é? Não funciona assim? Porque uma criança, ela vai sempre falar das coisas retas, né? Por exemplo, né? Ela aprende lá na escola que deve passar na faixa, né? Daí se o pai ou a mãe puxar ele para passar de pedestre, não usar a faixa de pedestre, ele vai falar: ó, pai, eu aprendi na escola que tem que passar na faixa de pedestre, tá fazendo errado. Então aquela humildade, aquela retidão, aquela pureza, né? E da criança se manifesta ali neste momento. Mas meus irmãos, acho que os irmãos entenderam onde é que eu quero chegar? Quer dizer, eu fui buscar lá no significado dos herês, do candomblé e da umbanda, para mostrar essa simplicidade que você deve ter, irmãos. Que você deve se fazer como criança, né? Como um herê, para herdar o reino dos céus. Então, irmãos, veja bem, olha que legal, né? Você precisa ter leveza de espírito. Quer dizer, o que é leveza? Leveza vai levar você para o céu, você fazer as coisas boas, né? Fazer a reforma íntima, ter leveza de espírito, porque se você fizer as coisas erradas, você vai pesar e você vai descer para o umbral. Vai ficar mais denso, não vai ficar mais leve. Os irmãos espirituais da luz, eles vibram numa frequência mais leve. E os irmãos das trevas vibram numa frequência mais pesada. Olha que legal, irmão, que eu acabei descobrindo, né? Então você tem que vibrar, para você entrar no reino dos céus, você tem que vibrar numa frequência mais leve. Fazer a reforma íntima, obedecer a Deus, cumprir as leis universais de Deus, né? Que seria o que? Os 10 mandamentos, os evangelhos, o que está escrito nos livros de Kardec, porque é a terceira revelação dada por Deus, dada pelo Espírito Verdade, que está escrito lá, né? Você tem que ter alegria, você não pode ser uma pessoa triste, magoada, né? Pensando no passado, senão você vai entrar em mágoas, em depressão, né? Então, pessoa alegre, para frente, trazer coisas bonitas, trazer alegria, trazer leveza para o local, trazer leveza para você. Ter a verdade, né, irmão? Ter a verdade em si. Você falar a verdade. Porque se você quer servir a Deus e quer entrar no reino dos céus, você tem que ter a verdade. Você precisa falar a verdade, você precisa ser a verdade. Se você quer estar na frente de um povo, você precisa falar a verdade. Se você quer estar na frente de uma igreja, quer estar na frente do centro espírita, no centro do candomblé, você precisa falar a verdade. Porque se você não falar a verdade, a hora que você desencarnar, você vai para o umbral e não vai para o reino dos céus. Olha quanta verdade aí também, né? Tem que ter pureza de espírito, irmãos. O que é pureza de espírito que eu vejo, irmãos? É você não ter aquela maldade, né? A sexualidade, não ter da maldade de passar os outros para trás, né? De fazer o mal, né? Sexualidade, de ficar pensando, né? Em coisas, falando só, por exemplo, assim, só quero ver uma moça, né? Um homem vê uma moça, só quer, né? Só fala coisa ruim. De repente uma moça vê um homem, só pensa em coisa ruim. Geralmente isso acontece mais com o homem, mas pode acontecer também com moça, né? Ou de outro sexo, né? Então ter essa pureza, né? E emoções retas e puras, né? Estão junto, né? As suas emoções. Quais são as suas emoções, né, irmãos? O amor, né? Você falar a verdade, o amor, não debochar, não fazer o mal, fazer a reforma íntima, fazer tudo o que está dentro da reforma íntima, tudo que está nos evangelhos, fazer as coisas boas para servir a Deus. Amar o teu, assim, resumindo, amar o teu próximo como a ti mesmo, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo é um bom resumo, né? Está escrito na Bíblia. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Que está tudo aí dentro, irmão, né?
ter leveza de caráter, de espírito, ter alegria de caráter, de espírito, de pensamento, ter a verdade, ser a verdade, ter pureza de caráter, de espírito, de ego, ter emoções retas e puras de caráter, de espírito e de ego. Olha quanta coisa maravilhosa aí, irmãos. Aí tem mais lá, né, nesses conceitos, ere, né? São guias de luz e energia e falam a verdade. Então, irmão, se você for igual uma criança, tendo essas retidões, aquilo que eu falei para você, você vai ser guia na escuridão. Você vai ser luz para quem está nas trevas. E você vai ter uma energia boa e vai trazer as coisas boas, a energia boa de Deus. Porque você vai falar em nome de Deus, vai falar das verdades de Deus, então você vai ter uma energia boa. E você vai trazer a luz, que é o conhecimento. A luz é o conhecimento. Toda vez que alguém falar sobre a luz, luz significa conhecimento, né? Um espírito de luz, um espírito de conhecimento. Lúcifer era um anjo de luz, um anjo que tinha bastante conhecimento, né? A luz do espiritismo, né? A luz do conhecimento. O evangelho é a luz do mundo, é o conhecimento, irmão. Luz, conhecimento. Os herês aparecem para equilibrar energias. Então, irmão, se você for... Aqui está escrito conselho de herês, né? Mas eu estou trazendo sim para nós servir a Deus, né? Então, se nós estivermos equilibrados, irmão, nossas energias estiver equilibrado e nós fazermos nossa reforma íntima e fazer tudo aquilo que é bom, justo, correto e certo, irmãos, nossa energia vai ser equilibrada e nós vamos equilibrar, ajudar a equilibrar a energia nossa, da nossa casa, do ambiente onde nós frequentamos, no serviço, aonde a gente estiver. A gente vai ajudar a equilibrar a energia daquela cidade, do estado, do planeta Terra, vai ajudar a equilibrar, porque várias pessoas tentando se equilibrar, esse equilíbrio, essa energia do equilíbrio vai ser maior, entende? Então elas vão pegar, essa energia vai pegar bem mais gente, vai pegar todo o globo terrestre. E, consequentemente, se essa energia do equilíbrio for muito boa, irmãos, for muito grande, ela vai contaminar o universo, vai contaminar a nossa galáxia, a nossa Via Láctea, nosso sistema solar, e vai contaminar o universo. A energia boa, ela vai equilibrar tudo, né? Também diz lá que podem falar a verdade, quer dizer, eles falam a verdade, né? Então você fale sempre a verdade. E são puros, né? E transformam a esperança em amor puro. Então pensa, irmão, se você fizer tudo isso, né? Você ter leveza, alegria, verdade, pureza e emoções retas, você vai ser como criança, vai herdar o reino dos céus. Você vai transformar o mundo, irmãos, em esperança e amor puro. Esse amor puro é o amor que vem de Deus. A energia do amor de Deus. Já ouviram falar isso? A energia do amor de Deus que toma todas as criaturas, toma todos os planetas, toma todos os universos, toma todos os seres vivos, tanto mineral, vegetal, animal, né? O humano, né? Todos os seres vivos vão ser transformados e atingidos por essa esperança e amor puro, que se você se fizer como criança, você vai ter luz, você vai ter energia, se você vibrar na leveza, na alegria, na verdade, na pureza de emoções, que elas sejam retas. Então, se você fizer tudo isso, irmãos, que é o ser criança, deixai vir a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus, e nós nos fazermos como crianças para herdar o reino dos céus, é nós ter essas características, né, irmão? Eu vou ler de volta, a última vez. Leveza, alegria, verdade, pureza, emoções retas, que vamos contaminar os locais com energias e luz, que é o conhecimento.
Com isso, nós vamos transformar o mundo com esperança e amor puro de Deus, se nós formos igual a uma criança. Que lindo, que maravilhoso essa intuição que eu tive essa noite, essa madrugada, para falar sobre isso, irmãos. Então, louvado seja Deus, louvado seja Jesus Cristo, né? Adorado seja Deus, porque só existe um Deus, e esse Deus é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Essa vibração poderosa de Deus, que ela possa atingir todos vocês. Na vibração do amor e da paz, irmãos, da energia, da pureza, da alegria, da verdade e da retidão. Esteja em vós, irmãos, hoje e sempre, em todas as suas vidas, tanto o encarnado como o desencarnado. Que essa seja uma retidão na sua vida, irmãos. Vamos ser como criança. Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Espero que os irmãos tenham entendido, né? Fique com Deus, Deus abençoe e a paz de Deus, irmãos, com todos.